Neste momento, vamos entrando numa sintonia de luz, numa sintonia de amor, falando sobre a nossa casa, Alvorecer da Esperança. Ela nos dá a oportunidade de nós podermos trabalhar para o Mestre Jesus. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade para que ela possa me dar a sustentação necessária para que eu possa falar um pouquinho das mensagens do Mestre, dos seus ensinamentos. Pai amado, eu vos agradeço por esta oportunidade. Eu espero, Pai amado, que eu possa passar o seu Evangelho com todo amor, com toda a luz. E assim, Mestre, vou agradecendo ao meu mentor espiritual, ao mentor da Casa Florescer, para poder falar sobre o Evangelho de Jesus. E assim, agradecida que estou, eu vou dar início falando sobre o Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, a parábola do semeador, o item 5, que nós sabemos que essa parábola é a mãe de todas as parábolas, porque ela traz todos os ensinamentos que o Mestre nos traz. Porque o Mestre fala somente por parábolas. E vou dar início. Tendo então saído da casa de Jesus, sentou-se à beira do mar, logo reuniu-se uma grande multidão de gente e permanecendo nas margens todo o povo. Ele disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. E a outra parte caiu em lugar pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, mas como não tinha profundidade a terra onde haviam caído, veio o sol e as queimou, e como não tinha raízes, secaram. A outra parte caiu entre os espinheiros, estes crescendo os abafaram, e a outra finalmente caiu em boa terra. Produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem os ouvidos de ouvir. Está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. O que nós entendemos? A semente é o quê? A semente é a palavra de Deus. Porque aquele que escuta a palavra do reino, ele dá atenção. Ele gosta, ele dá atenção, mas vem uma pessoa e começa a falar para ele: mas isso é bobagem, para poder tirar ele do foco. E aí, tudo aquilo que for semeado no coração da pessoa, vai ficando ao longo do caminho, ele desiste. Por quê? Porque ele não tem uma firmeza. Qualquer pessoa tira ele do foco. Agora, a segunda que caiu sobre a pedra é aquele que recebe o primeiro a semente com alegria, mas não tendo as raízes, eles voltam, algum tempo depois desiste. Também desiste, porque não criou raiz. O primeiro, ele desistiu porque teve alguém que falou para ele que seria inviável ele. Agora, o segundo, que caiu sobre a pedra não tinha raiz, não deu para ele assimilar, segurar e entender que seria questão dele começar a entender que tudo na vida dele teria que ter uma razão de ser. Mas ele desistiu. Caiu, secou, desistiu. A que caiu entre os espinhos, esses foram sufocados pelas coisas materiais. Então, as que caíram sobre espinhos são as pessoas que, na sua vida, no decorrer da sua vida, no decorrer do seu caminhar, ela valoriza mais as coisas materiais do que as espirituais. Porque ela fala: não, eu preciso aproveitar a minha vida. A minha vida tem que ser aproveitada. Não posso deixar a vida passar e eu não aproveitar. Eu tenho que aproveitar enquanto sou jovem, enquanto sou moça, enquanto eu tenho a possibilidade.
E aí é que nós nos enganamos. E essas pessoas preferem as riquezas e elas desistem das coisas espirituais e ficam mais com as coisas materiais. E a quarta é as que caiu, a semente que caíram em terras boas. Porque aí eles dão frutos com perseverança, ela dá bons frutos. E quando ele diz assim que ele produz 100, 100, 60 ou 30, o que ele está falando? O que ele está nos mostrando? Que as pessoas, nós somos a terra boa, porque o semeador, a semente são as palavras de Jesus. O semeador somos nós e a terra boa também somos nós. Porque os ensinamentos do Mestre, eles vão nos arraigando, eles vão nos trazendo a certeza de que nós estamos fazendo a nossa evolução. E quando ele diz a terra boa dá 100, 100, um por 60 e outro por 30, o que ele está nos mostrando? Que são pessoas que acolhem o Evangelho, aceitam o Evangelho de Jesus e dão frutos rapidamente. São aquelas pessoas que se desdobram, que trabalham numa casa e que fazem tudo pela espiritualidade. A outra que dá 30 é a pessoa que se esforça menos. A outra que dá 60, ela é um pouquinho maior. Por quê? Por que cada um tem? Porque cada um de nós temos o nosso tempo. Muitas vezes nós nos esforçamos mais ao lado e a outra pessoa se esforça no outro. Porque cada um de nós temos o nosso tempo. Nós não podemos querer forçar, nós temos que ir gradativamente, nós temos que ir entendendo que os ensinamentos do Mestre, eles têm que vir dentro de nós, ele tem que calar fundo, nós temos que ter a certeza, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. E a nossa terra vai frutificar quando nós colocarmos em prática tudo isso. Quando nós colocarmos a nossa mão na massa e trabalharmos para a espiritualidade, trabalharmos na casa. Porque a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Ela sintetiza os caracteres das almas e ensina a distinguir pela boa ou má vontade com que recebe as coisas espirituais. À beira do caminho, onde passa todas as ideias grandiosas. Não adianta jogar à beira do caminho, passa grandes ideias grandiosas, se eu não acolho essas ideias grandiosas. Então, não tem valor nenhum. Então, nós precisamos entender que depende de nós. Depende da nossa boa vontade, da nossa maneira de trabalhar dentro do nosso interior essa nossa boa terra. Que terra nós vamos mostrar que somos? A boa ou não? Nós precisamos trabalhar o nosso interior. Aí nós perguntamos, mas é fácil trabalhar dentro de nós, para trazer dentro de nós essa boa terra? Diante de tantas coisas que o planeta está passando? Não. Mas o que nós precisamos, por isso que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos que nos esforçar para sermos a melhor terra, a boa terra, para que possamos deixar o nosso legado, para que possamos atrair as pessoas para a doutrina, para que nós possamos deixar o melhor de nós. Porque nós sabemos que não existe antecipação. Não existe eu ultrapassar, eu querer que as coisas aconteçam da maneira que eu quero. Existe o tempo certo para cada um. Porque a humanidade, ela recebe a semente do crescimento espiritual a todo instante. A humanidade recebe. Mas não adianta só receber a semente a todo instante, se nós não nos esforçamos, se nós deixamos para lá.
Ah, mas eu ainda sou jovem, eu vou deixar para fazer as coisas espirituais quando eu tiver mais velha. Não! Existe o tempo certo é esse. Se chegou até nós é porque nós estamos aptos a trabalhar para a espiritualidade. E é isso. É essa nossa maior caridade. Se nós queremos fazer a prática do amor, da caridade e da humildade, a caridade é isso. É nós levarmos o Evangelho de Jesus aonde quer que nós possamos ir. Nós vamos deixar o nosso legado. O que é? Nós, com o nosso exemplo, com as nossas maneiras de ser, a nossa maneira de entender a vida. Porque se a vida não está boa, a pandemia está aí, está tudo acontecendo, o que eu tenho que fazer? Levantar a minha cabeça com bastante otimismo, com bastante coragem e dizer, mestre, nós vamos ultrapassar tudo isso. Tudo isso faz parte da evolução de cada um de nós. Por que é que esta pandemia chegou até nós? Justamente porque nós estamos esquecendo da parte espiritual. Nós estamos só ter e ser. Acumular coisas materiais. E é isso que o mestre veio nos mostrar. Porque veja bem, todo mundo agora somos todos iguais. Rico, pobre, branco, não branco, todo mundo igual. De máscara igual. Tem dinheiro, não pode gastar, tem roupas lindas, não pode usar. Por quê? Porque o mestre está querendo nos mostrar que nós precisamos acalmar o nosso espírito, olhar para dentro de nós e ver que é o momento da nossa mudança interior. Nós temos, veja bem, cada um tem a sua maneira de vestir, cada um tem a sua maneira de falar, cada um tem a maneira de fazer as suas coisas. Mas nós precisamos acalmar o nosso interior e falar, não, chegou o momento para que eu possa olhar para dentro de mim, ver aonde é que eu posso fazer essa minha mudança. Primeiramente, a primeira mudança que nós temos que fazer, essa é indistinta em qualquer pessoa. Todas as mudanças, essa é a primeira. Começar a olhar pelo lado bom, pelo lado da luz, pelo lado do amor, pelo lado positivo. Porque se nós formos olhar pelo lado que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo, todos nós vamos entrar em desespero, entrar em colapso. Nós temos que entender que nós não estamos sozinhos e que nós temos o nosso mentor, nós temos o nosso Pai maior, Pai da vida, que Ele vai nos dar essa sustentação que tanto nós necessitamos. E é aí que nós temos que parar e pensar, não, chegou o meu momento. Se o mundo está passando em transição, é o momento de eu parar, analisar e ver aonde é que eu preciso mudar. Pensamento positivo, palavra positiva, sorrir mais. Se nós temos que semear, nós vamos semear sorriso, nós vamos semear palavras de luz, nós vamos semear palavras de amor, palavras de incentivo. Porque muitas vezes uma pessoa está ali tão desesperada, se você fala uma palavra, você levanta aquela pessoa. Porque nós sabemos que a nossa língua fala o que vem de dentro do nosso coração. E que nós, com o nosso falar, com a nossa palavra, nós podemos ou ajudar a pessoa ou terminar com a pessoa, acabar com a pessoa. E é isso que o mestre está pedindo para cada um de nós, para que possamos semear coisas boas, palavras boas, porque Jesus lançou a parábola do semeador para que nós entendamos que o melhor apoio que prestaríamos aos nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar com silêncio e paciência. O que ele está querendo mostrar para nós? Nós não temos que forçar as pessoas a nada. Nós temos que trabalhar o nosso interior, ter calma, ter paciência e procurar ajudá-lo da melhor maneira possível. Com palavras de luz, com palavras de amor, com paciência. Nós estamos fazendo a maior caridade. É levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas sem
sem forçar, mostrando com o nosso exemplo, mostrando que a nós compete semear. Nós compete semear, sem esquecer que o crescimento e a fartura da colheita, ela depende da chuva da determinação, ela depende da chuva da determinação humana e do solo generoso onde houver a semeadura. Significa o quê? Que eu tenho que estar semeando sempre. E eu tenho que ser determinada. Determinada. A chuva que ele fala é quando eu coloco palavras de luz, coloco palavras de amor, coloco palavras do mestre para que a pessoa vá assimilando aos poucos. E aí este solo generoso, ele vai se purificando, ele vai ficando um solo bom, aonde a semeadura vai dar bastante frutos, bastante flores. E é isso que nós temos que trabalhar. Porque se nós falarmos assim, mas para que eu vou gastar meu tempo insistindo com uma pessoa que não está nem aí? Não, precisamos aos poucos, levando a nossa palavra, levando o nosso incentivo, levando as nossas... Já que nós estamos numa casa há mais tempo, nós conhecemos o Evangelho de Jesus, já recebemos tantas benesses da espiritualidade, porque nós sabemos que quando nós estamos na casa, a cada dia que passa nós recebemos bênçãos. Nós podemos até não conseguir assimilar, mas nós estamos recebendo a cada dia que passa. Precisamos agradecer a cada dia que passa, porque só o fato de nós estarmos ali, estarmos junto da espiritualidade, sabendo que ela está nos amparando, nos assistindo em todos os momentos, nos dando a força que tanto nós necessitamos, já é uma bênção. Quantas vezes a gente está num desespero, a gente olha para cima e conversa com a espiritualidade, e daqui a pouco nós sentimos aquele alívio, aquela paz interior. O que é isso? São coisas boas que a espiritualidade está nos trazendo, mas nós só vamos conseguir receber tudo isso quando nós tivermos com os nossos pensamentos de muita luz, de muita paz, pensamentos positivos. Porque eu sempre digo o seguinte, na minha vida eu sempre digo o seguinte, bom, se eu estou passando por um problema, se eu pensar negativo vai resolver a minha vida? Então não, então vou pensar positivo, porque se eu penso positivo eu mando para o universo coisas boas, e eu tenho certeza que o universo me devolve coisas boas. É aí que nós temos que pensar, que somente palavras de luz, palavras de amor vai fazer com que nós cresçamos interior, cresçamos dentro de nós e a nossa fé vai aumentando a cada dia que passa, porque nós estamos semeando amor, luz dentro de nós. E esse amor, essa luz dentro de nós, ela vai se fortalecendo e ela vai se multiplicando e ela vai transparecer no nosso olhar, no nosso sorriso, na nossa vida, quando nós não precisamos, eu digo que a gente não precisa abrir a boca para falar nada. Simplesmente o nosso olhar diz tudo. Então, que nós tenhamos bastante luz, bastante amor, porque nós precisamos produzir milhões de sorrisos e de solidariedade e de amizade. Nós temos que semear otimismo, plantar semente de paz e de justiça. O que significa isso? Semear otimismo e plantar semente de paz e de justiça. Vamos plantar coisas boas dentro do nosso coração. Porque quando nós plantamos coisas boas dentro de nós, quem que está nos dando a sustentação? Os nossos benfeitores. Porque quando nós estamos com coisas boas, nós já aprendemos na doutrina que quando nós estamos com o nosso pensamento elevado, nós estamos bem elevado, as coisas pequenas não chegam até nós. Nós enxergamos ele, mas eles não chegam até nós. Por quê? Porque nosso nível está acima. Nós estamos lá em cima. E é isso que nós precisamos adentrar dentro de nós, a parábola do semeador, as palavras de luz, a palavra de amor. Porque o Mestre deixou para nós tudo isso.
para que nós possamos passar os seus ensinamentos. E depende de cada um de nós, da nossa força interior, da nossa boa vontade, da vontade de progredir interiormente. Para nós podermos trabalhar no nosso dia a dia e para nós podermos conviver com todas as coisas que estão nos acontecendo, a única coisa que nós precisamos é colocar dentro de nós é muita luz e muita paz e muita paciência. É fácil? Não. Quem disse que viver nesta escola da vida seria fácil? Mas, como diz Chico Xavier, tudo passa. Tudo nós conseguimos ultrapassar através da nossa força interior, da nossa fé, da nossa coragem e da nossa determinação. Porque é só assim que nós vamos ultrapassar todos os nossos problemas, quer sejam materiais, quer sejam problema de saúde, porque tem um detalhe muito importante: quando nós espalhamos sorrisos, quando nós espalhamos coisas de luz, quando nós espalhamos coisas boas, dificilmente nós ficamos doentes. Por quê? Porque quando nós trazemos tudo isso, nós esquecemos, porque a doença, primeiramente, nós trabalhamos na nossa mente. Está nervosa, está chateada, tudo isso nós vamos segurando e vai fazendo com que o nosso organismo reage. E é por isso que nós temos que estar sempre alegres, felizes. Ah, mas eu vou ter que ser alegre, feliz com meus problemas? Falei, sim. É através de você procurar trazer a alegria. A sua alegria tem que vir de dentro para fora. Não aquela alegria só tem que vir de dentro. Por que de dentro? Porque nós sabemos que dentro de nós já existe dentro de nós essa força. E a nossa felicidade, ela já está aqui. Basta que nós coloquemos ela para fora. Só que nós achamos que nós temos que ser coitadinho, as pessoas passam a mão na nossa cabeça e não é nada disso. Nós temos que entender que nós somos fortes. O mestre não dá para nós aquilo que nós não podemos. E tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Nós temos que entender que nós precisamos passar coisas boas, trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa fé, a nossa força e passar para as pessoas. É isso que o mestre espera de nós. Ele não nos colocou no planeta só para ficarmos de braços cruzados, não. Ele nos colocou com responsabilidade. Porque quando nós formos lá para cima, ele vai falar, poxa, quantos anos eu deixei você lá embaixo, o que você fez? Qual é a sua poupança, qual a sua mala que você vai trazer para mim? Nós não podemos dizer, mas eu não sabia e eu não conhecia. Podemos? Não. Então é a nossa parte. A espiritualidade precisa de cada um de nós. Imaginemos se nós não dermos valor para a espiritualidade, como que eles poderão trabalhar? É os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a nossa emanação de luz, a nossa irradiação que faz com que toda a espiritualidade trabalhe em favor de todos nós. E é isso que nós precisamos. A parábola do semeador é para isso, para que nós nos conscientizemos de que tudo depende de nós, da nossa força, da nossa fé e da nossa boa vontade para ajudar o planeta, que o planeta está pedindo socorro. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, ele também sairá ileso. Então vamos terminando, agradecendo a toda a espiritualidade por esta oportunidade, dizendo obrigada, Pai, obrigada, Mestre, obrigada, Senhor. Obrigada por ter feito parte da minha vida. Obrigada por eu fazer parte da seara do Mestre Jesus. Que o Mestre esteja sempre comigo, hoje e sempre. Senhor, eu vos agradeço pela minha vida, pelos meus filhos, por tudo que tenho, por tudo que sou. E tenho certeza, Pai, que vós estás comigo em todos os momentos de minha vida. E tenho certeza que vós me auxiliará em todas as vezes que eu estiver necessidade. Que assim seja, graças a Deus.